E aí, pessoal, tudo bem? Olha aqui o pôster do Flamengo, bicampeão da Libertadores da América, e ali embaixo a polêmica. Hexacampeão brasileiro ou heptacampeão brasileiro? E aí, o que vocês acham? Pois é, estou com esse pôster aqui na mão, trabalho feito pelo nosso amigo Humberto Castro, repórter do PUC TV Esportes, do Brasil Esportes, da PUC TV Goiás e TV Aparecida. Ele usou aqui o que há de oficial, né? Ele usou a informação oficial de que o Flamengo é hexacampeão brasileiro e que o único campeão de 1987 é o Sport Recife. Eu pensei até em não falar sobre esse assunto aqui no canal, porque é um assunto extremamente extenso, é um assunto extremamente polêmico. O Campeonato Brasileiro de 1987 é uma coisa assim tão fantástica em todos os sentidos, de liminares, de virada de mesa, de assinaturas, de briga, de discordância, de regulamento, e terminou só no ano seguinte. Ele é um campeonato assim fantástico do ponto de vista histórico. Eu acredito que não exista um campeonato no mundo tão polêmico como o Campeonato Brasileiro de 1987. A polêmica já começou em 1986, porque até lá o Campeonato Brasileiro era uma verdadeira bagunça. Não existia, gente, o Estatuto do Torcedor, não existia a Lei Pelé. Com o Estatuto do Torcedor você tem que definir os regulamentos com 90 dias de antecedência, divulgar as tabelas com 60 dias. Você não pode ficar mudando a fórmula de disputa de um ano para o outro. Tem que ficar 2 anos com a mesma fórmula de disputa. A Lei Pelé protege os campeonatos para que obedeçam às regras de acesso e descenso. Então não existia isso naquela época. Existiam as ações judiciais. Aí alguém entrava no CND, alguém entrava no STJD, aí alguém entrava na Justiça Comum. Eram decisões diferentes. Então, era um leque de polêmicas a cada campeonato. Campeonato com mais de 90 times, como foi de 1979. Existia até uma frase, onde a arena vai mal, um time no Nacional, que era o partido dos militares, era o partido do governo. Então, eles tinham influência, eles patrocinavam, eles colocavam dinheiro. Então, eles falavam assim, eu quero que o meu time, o Itabaiana, estou citando aqui aleatoriamente, participe da primeira divisão. Eu quero o deputado fulano de tal, é da Napolina, eu quero a Napolina. Eu quero fulano de tal. E assim por diante. Os campeonatos iam se inchando. E aí em 86 eles chegaram à conclusão, falaram, gente, vamos acabar com essa bagunça, vamos definir aqui 28 participantes, aí no ano que vem a gente coloca a primeira, segunda divisão, se der coloca uma terceira, pensando em fazer como era hoje. Então, acabou que não deu certo, porque teve time que perdeu ponto por causa de doping, aí teve time que entrou na justiça, ganhou, aí no ano seguinte esses 28 já passou para 32, para 36, então já virou um peteco danado. E a CBF quebrada, trocando de presidente, disse que não tinha condições de fazer a competição, aí surgiu o Clube dos 13. Aí o Clube dos 13 inventou um módulo lá com 16 times, e se fosse obedecer a regra dos 28 primeiros colocados do campeonato de 86, 14 estavam no módulo amarelo que intitulavam quem defende o título para o Flamengo, que era a segunda divisão. 14, que era para ser primeiro, estava na segunda. O vice-campeão de 86 estava no módulo amarelo, o Guarani de Campinas. E os outros 14 estavam no módulo verde, 14 para cada lado. O Botafogo era para ser segunda divisão, acabaram virando a mesa nesse aspecto, ele entrou na justiça. Aí o Coritiba também, o Vitória também. E o Sport era para ter sido até da segunda divisão mesmo, não era para estar nem entre esses 28, mas acabaram entrando através de liminares, através de ações na justiça. Então era uma bagunça. O regulamento foi definido antes de começar o campeonato,
que o módulo amarelo ia cruzar com o módulo verde. O Eurico Miranda assinou pelo Clube dos 13. Aí ninguém do Clube dos 13 queria aquele regulamento, né? Ninguém menos o Eurico assinou, o chamaram de traidor naquela época e foi avisado antes do campeonato que teria que ter esse cruzamento. O Flamengo quis fazer um acordo, falou: eu sou campeão brasileiro e a vaga da Libertadores vai para o módulo amarelo, para o campeão e o vice. Eu não quero essa Libertadores, não. Prefiro o título de campeão brasileiro. Mas acabaram não chegando a um acordo, a CBF disse que tinha que jogar, o Sport foi para lá com o Guarani e acabou tendo o WO e o Sport foi considerado pela CBF o campeão brasileiro. O Sport entrou em todas as instâncias da justiça, foi contestado, mas nunca perdeu em nenhuma instância da justiça. O caso durou anos e anos e em 2018, no ano passado, uma posição definitiva, não existe mais nenhuma possibilidade de recurso. O Sport foi considerado o único campeão brasileiro de 1987. Ah, André Isaac, o que você pensa? Eu penso que, como opinião, uma pessoa ela pode achar que o Flamengo foi o campeão. Apesar de que acho injusta essa divisão do Clube dos 13. Eles poderiam, já que eles iam organizar, eles poderiam ter obedecido pelo menos um pouco da classificação do ano anterior. O Guarani não podia estar fora da festa da primeira divisão. Mas se eles organizaram e se eles consideram que foi a Copa União, então não foi um torneio da CBF. Então o Flamengo é campeão da Copa União de 1987 e o Campeonato Brasileiro, ou Copa Brasil, como era intitulado, é da equipe do Sport Recife. Como informação, um jornalista, ao dar a informação, uma pessoa ao confeccionar o pôster e assim por diante, tem que considerar que o Sport foi o campeão de 87 e que o Flamengo não foi campeão nesse ano, por uma questão de informação, de responsabilidade com a informação, porque isso é oficial, no caso que foi parar lá no STF, vencido em todas as instâncias. E o torcedor, ele pode achar também que o Flamengo foi campeão, porque ele assistiu o campeonato pela televisão, pela primeira vez com muitos jogos televisionados. O campeonato também ficou marcado por ter patrocínio, quase todos os times tinham patrocínio da Coca-Cola, por venda de placas. Então, no marketing, isso também foi marcado. Teve o álbum de figurinhas. Então, quem assistiu aquele Campeonato Brasileiro pela televisão, viu a primeira divisão e vibrou com o Flamengo. Teve uma baita de uma média de público, uma das melhores da história do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor pode se sentir heptacampeão. Mas, oficialmente, em todas as instâncias, acabou dando o Sport. Então, legitimamente, o Sport é campeão. E o que eu penso é que esse Campeonato Brasileiro de 1987, ele poderia ser deletado assim da história, em termos de contagem de títulos, porque ele foi bagunçado, ele foi melado desde o início. Então, ele foi um campeonato corrompido. Então, a gente poderia tirá-lo da história. Assim como a Copa João Avelange em 2000, em que fizeram um arranjo, porque o Gama entrou na justiça, o Botafogo teria que disputar a segunda divisão, o Gama teria que disputar a primeira, inventaram uma Copa João Avelange, e nessa Copa João Avelange, o São Caetano, que era da segunda, por pouco não ganhou a primeira, aliás, era para ter vencido, porque houve aquela decisão com o Vasco e que o alambrado caiu, os jogadores caíram dentro de campo, aí marcaram para um mês depois, aí metade do time do São Caetano já tinha ido embora, então, se fosse naquela época, o São Caetano teria grande chance de conquistar o título. E foi naquele campeonato, Copa João Avelange, que tiraram o Fluminense da terceira divisão e colocaram, de repente, na primeira. Então, campeonatos como esse, como a Copa João Avelange, como aquele Campeonato Brasileiro de 1987, eles poderiam ser apagados da história, porque foram campeonatos em que houve muita desorganização e, no caso do João Avelange, uma arrumadinha para favorecer uma série de times. Tá certo, pessoal?